Eu quero trazer como tema da mensagem nessa noite, para a gente pensar, destrave a sua visão. Destrave a sua visão. Repita comigo, 1, 2, 3. Destrave a sua visão. Destravar a visão. Tem muita gente que não vive o melhor de Deus porque tem a mente travada, a visão bloqueada, visão travada. E Deus trouxe uma mensagem ao meu coração, muito forte. É algo que eu já venho vivendo isso na minha vida. E eu tenho certeza que Deus vai mexer com você como mexeu com a minha vida. E você vai ver os frutos que você vai colher através dessa palavra. Amém? Gênesis capítulo 15, o versículo é o 5. Diz assim: então conduziu para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se é que podes contá-las. E lhe disse: assim será a sua descendência. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos, Jesus. Nós estamos aqui na sua casa, com o nosso coração aberto para poder ouvi-lo, para ser talvez repreendido, para ser destravado, porque o Senhor tem o melhor para nós. Pai, que o Senhor traga cativo toda a mente aqui agora para a sua palavra, e que os seus filhos possam receber tudo aquilo que está saindo desse altar, e ele possa encontrar espaço nos corações aqui nessa noite. E que toda semente lançada possa surgir frutos, toda palavra lançada surja frutos na vida dos seus filhos, em nome de Jesus. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te adoramos. Toma esse lugar é seu, essa casa é sua. Nós te louvamos, Jesus, nós te louvamos. Quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Gente, a verdade é que muitas pessoas não conseguem alcançar talvez a plenitude em Deus, ou algo novo que Deus está trazendo para a sua vida, porque muitos de nós estamos com a mente travada, com a mente bloqueada, com a visão travada. Quando nós olhamos para esse texto está falando de Abraão. Abraão, ele foi conhecido como o pai da fé. Pai da fé. Não porque ele tinha sido o primeiro homem da história a acreditar na existência de Deus. Abraão, ele foi conhecido como o pai da fé porque ele foi alguém que organizou toda a sua vida ao redor daquilo que Deus havia falado.
mesmo quando ainda não existia evidências de nada. Quando nós olhamos para o capítulo 12, versículo 1, nós vemos Deus dizendo assim: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu te mostrarei. A verdade é que Deus não entregou um mapa para ele. Deus não entregou um plano para ele. Deus não revelou um endereço para ele. Deus não apresentou um caminho completo para ele. Não explicou o quanto tempo demoraria para ele. Simplesmente deu uma ordem: sai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão, ele é conhecido como um pai da fé porque ele não precisou compreender para ele começar. Ele deu o passo mesmo que o mapa não estava na mão dele. Ele deu o passo mesmo que ele não tinha um prognóstico de tudo que iria acontecer na jornada. Ele simplesmente foi. Ele deixou o lugar que conhecia para seguir uma voz, para seguir a voz de Deus. E isso é fé. Isso é fé. Fé não é possuir todas as respostas antes de obedecer. Fé é obedecer porque você reconheceu quem falou. Quando você reconhece quem falou, você obedece. Isso é fé. Ele sabia quem estava falando com ele. Ele conhecia a voz de Deus. Abraão, ele vai precisar deixar a segurança do que conhecia para confiar no futuro que Deus havia preparado para ele. E quando eu olho para isso tudo, essa é uma das maiores propostas de fé. Essa história para mim é uma das maiores propostas de fé. A pergunta para mim e para você é: você tem coragem de abrir mão daquilo que planejou para apoiar o seu futuro naquilo que Deus planejou para você? Você tem coragem? Quando nós olhamos para Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9, vai dizer assim, ó: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. O plano de Deus é sempre melhor que o meu plano. O plano de Deus é sempre além daquilo que nós projetamos. Ele sempre vai superar. Planejar é importante. Você tem que planejar. Ter metas é importante. Você precisa ter metas. Organizar a sua vida é sabedoria. Você precisa se organizar. Mas o problema começa quando a nossa necessidade de controle se torna maior do que a nossa disposição de obedecer. Você entendeu quando isso é profundo? O problema começa quando a nossa necessidade de controle se torna maior do que a nossa disposição em obedecer.
Vamos ser sinceros. A gente gosta de controlar as coisas. A gente gosta de ter os controles na nossa mão. A gente gosta de organizar de uma forma que nada saia do script. A gente é assim. Mas vai existir momentos que Deus não vai te dar informação. Não vai te trazer uma informação completa. Ele vai dar apenas uma direção para você. E aí é onde vai contrapor a nossa razão, a nossa lógica, o nosso jeito, a nossa forma. Uma direção. É ali que vai mostrar até onde eu confio. Se eu confio ou não confio na palavra que me foi liberada. A voz de Deus tem que ser suficiente na sua vida. A voz de Deus é o suficiente para você. A voz de Deus é o suficiente, é isso que te basta. E Deus está dizendo para você: para de exigir muitas respostas, só obedece a voz que eu liberei para você. Caminha, que eu faço o chão se colocar sobre os seus pés. Obedeça a minha voz, obedeça o meu comando, obedeça aquilo que eu estou falando para você, que as coisas vão acontecer. Só confia. Nós vamos pensar junto aqui essa noite. Nós vamos refletir muito aqui essa noite. Nós vamos bater um papo aqui essa noite. É uma noite de reflexão e de entender que tem coisas grandes de Deus para acontecer na minha e na sua vida. Mas a gente precisa destravar algumas coisas para que a gente viva isso. Senão nós não vamos viver. E vamos morrer frustrados. E muitas das vezes até culpando Deus. Que é o mais triste. Gênesis capítulo 15, Abraão está dentro de uma tenda, dentro da sua tenda, cercado por quê? Cercado por limitações, olhando para a própria idade, para a esterilidade de Sara, e para a ausência de um filho. Estava dentro da tenda e estava olhando isso. Então por isso que a palavra diz que Deus o conduziu para fora. Deus o conduziu para fora. Por quê? Antes de Deus destravar a visão de Abraão, Deus vai precisar confrontar a sua necessidade de controle. A fé começa exatamente no lugar em que o homem decide parar de governar sozinho. Eu separei alguns pontos para nós refletirmos aqui. O primeiro deles é: a fé começa onde o controle termina. A fé começa aonde o controle termina. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Gênesis 12, 4. Ele não partiu porque conhecia o caminho, ele partiu porque confiava em quem havia lhe chamado, em quem estava dando o comando para ele. Tem muitas pessoas aqui nessa noite e conectados com a gente, que estão travados, com a sua vida travada há anos, porque você não consegue soltar o controle, porque você confia desconfiando, porque você não confia na totalidade. A fé, ela vai obedecer, mesmo quando não vai possuir respostas, ela obedece. O controle sempre vai perguntar: como vai acontecer? Como é que vai ser?
O controle sempre vai perguntar: quem irá me ajudar? Mas eu vou, Deus. Mas e aí? O que eu vou comer? Eu tenho uma família. Como é que eu vou? Como é que eu vou? Como é que eu vou assim, sem um lugar certo? Se der errado, a gente tem muito isso, né? Às vezes a gente tem medo de dar o passo, que a gente fala assim: e se der errado? Se não der certo? Mas e se der certo? Porque quando Deus fala, nada dá errado. Quem te chamou te garante. Quem te chamou te sustenta. Quem te deu a palavra é quem vai te sustentar. É o que Deus está querendo dizer para mim e para você. Só confia na palavra que Ele liberou para você e dá o passo. Confia e dá o passo. Se foi Ele que disse para você, não vai existir problema algum, vai ser falta de nada. Deus vai fazer acontecer. Deus faz água brotar no deserto. Deus faz codornizes levar comida para você. Por quê? Porque você está sobre uma palavra de obediência. E quando eu estou sobre uma palavra de obediência, eu vivo o sobrenatural de Deus sobre a minha vida. É assim que funciona. Quando Deus está conduzindo, a ausência de detalhes não significa ausência de direção. Vai existir momentos que Deus não vai te mostrar o caminho inteiro. Foi igual o pastor Sérgio aqui. Deus deu uma palavra e só deu uma palavra. Não temas, sou eu. Eu tremi? Muito. Mas Deus deu uma palavra para ele. Nós estamos aqui há 2 anos. E Deus tem sustentado todos os meses. Por quê? Porque é uma palavra. Deus deu uma palavra. Agora, se ele se acovardasse diante da palavra que ele ouviu, nós não estaríamos aqui, nós estaríamos lá. Até hoje. Talvez lá, Deus, não vai, não cresce, queria viver, mas Deus falou assim: eu te dou uma palavra, mas você precisa ter coragem. Você precisa ter coragem, precisa ter fé, precisa acreditar. O reino de Deus se move por fé, gente. É a fé. A moeda do reino de Deus é a fé. Se nós não tivermos fé, nós não vamos viver o melhor de Deus aqui. Nós não vamos viver milagre. Nós não vamos ver paralítico andar, surdo ouvir, mudo falar, a sua conta transbordar do nada. Amém? Ninguém deu amém, ninguém quer saber. Vocês não estão com fé, não é possível. Fé, gente, a moeda do reino. Mas nós somos tendenciados a se acovardar. Dizimar é um ato de fé. Aí a gente dá ouvidos ao inimigo que fica o tempo inteiro dizendo para você: vai faltar. Ó, se você der, vai faltar. Você não está dando, você está devolvendo a Deus. Você está mostrando o quê? Eu confio tanto no Senhor que eu estou devolvendo, porque eu sei que o Senhor vai prosperar tudo aquilo que eu estou entregando na sua casa. Isso é confiança genuína em Deus. É confiança total. É puramente fé. E funciona, gente. E funciona. Quem precisa entender tudo antes de obedecer nunca viverá plenamente pela fé. A fé, como a gente disse, ela não é a ausência de planejamento. É a decisão de não colocar o planejamento acima da direção de Deus.
planejar, você precisa planejar. Você tem que fazer. Mas isso não pode estar acima de Deus. Deus pode mudar o plano. É igual a gente fala com o nosso time de ALC aqui, numa proporção menor. A gente tem um cronograma, porque a gente tem uma organização. Mas quem manda aqui é o Espírito Santo. Se ele mudar o nosso planejamento, todo mundo sabe o que tem que fazer. Muda o planejamento. Ninguém fica emburrado, com cara feia. Não, por quê? Porque quem manda é Deus. Se Deus falar, agora é hora de você mudar, não quero que toque agora, quero que prega, a gente vai fazer conforme Ele manda. Se Ele falar, não, nós não vamos pregar, nós só vamos ficar adorando aqui o Senhor, nós vamos mudar o planejamento, nós vamos só adorar o Senhor. Por quê? Porque a palavra dEle é soberana sobre a minha vida, e eu confio plenamente no Senhor. Se Ele mandou fazer isso, é porque Ele vai trabalhar de uma forma totalmente mais especial sobre nós, porque eu confio na voz dEle. Eu confio nele, plenamente. Talvez essa noite Deus está pedindo para você abrir mão da sua segurança. Qual que é a sua segurança? Porque às vezes é isso que está te impedindo de viver o melhor de Deus. Porque às vezes é isso que está te impedindo de viver o sobrenatural de Deus. Porque você está seguro em si. Eu já vivi isso, gente. Eu mexi muito com o mercado financeiro, e eu tinha lá caixa, tá, e organizava, falando, isso aqui, tá, se deu um pau, se deu um problema, se não sei o que, isso aqui tá ali, tá, e eu comecei a agir de uma tal maneira, que a minha segurança não estava mais em Deus, estava no dinheiro que estava guardado. Não que você não tenha que poupar, não é isso, você tem que se planejar, você tem que guardar, você tem que poupar, mas você não pode colocar sua segurança naquilo, porque a partir do momento que você coloca sua segurança naquilo, você tira a confiança em Deus plenamente. Eu tenho, mas eu confio em Deus. É isso. Você precisa ser fiel na direção que Deus está dizendo para você seguir. Faça. Quando Abraão ele decide caminhar, Deus começou a trabalhar não apenas nos seus pés, mas também nos seus olhos. Seus pés dificilmente chegarão aonde a sua visão nunca conseguiu contemplar. E um outro ponto que eu quero trazer para você é que toda conquista começa com uma visão. Toda conquista começa com uma visão. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 13, versículo 14 e 15, a gente vai olhar lá Deus dizendo, quando Abraão vai se apartar de Ló, e a Bíblia vai dizer assim, depois que Ló se apartou de Abraão, o Senhor lhe disse, levanta os seus olhos, e do lugar onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, e toda a terra que você está vendo, eu darei a você e a sua descendência para sempre. Você percebe que Deus não começou entregando a terra para Abraão? Deus começou mudando o olhar de Abraão. Deus começou mexendo na visão de Abraão. Porque antes de Deus colocar a promessa na mão dele, Deus colocou a promessa diante dos seus olhos. Diante dos seus olhos. Guarde uma coisa no seu coração: toda conquista começa com uma visão. Toda conquista começa com uma visão. Você precisa visualizar. Ninguém corre atrás daquilo que não enxerga. Ou você chega lá para os seus funcionários, ou você que é vendedor e... qual que é a sua perspectiva esse mês? Sei lá, vendeu. Vai fazer diferença? Se você vender 100, se você vender 1000?
Não tem uma visão. Não tem um olhar. Aonde você quer chegar? Para onde você está indo? O que Deus tem te mostrado? Você tem escrito isso? Você tem colocado diante dos seus olhos? Aquilo que domina a sua visão determina a direção da sua vida. É o que vai determinar a direção da sua vida, é a sua visão, é aquilo que você está vendo, aquilo que você está enxergando, aquilo que você está alimentando a sua visão, é isso que vai determinar para onde você vai. Por isso que quando o medo domina a sua visão, você vive se protegendo. Quando o medo domina muito você vive se protegendo. Você vive com medo. É um furacão, nem vou na igreja. Tá louco? Nossa, o negócio tá ficando feio lá. Eu vou. Aquela pessoa que às vezes fica alimentando com muita notícia, e depois tem medo de sair na rua. Acha que todo mundo vai assaltar, que todo mundo é suspeito, que todo mundo... Confia ou não confia em Deus? Você serve ou não serve a Ele? Minha vida está nas mãos dEle. Os planos dEle, para mim, é um plano perfeito. Quando a escassez domina a sua visão, você vive apenas sobrevivendo. Já pensou nisso? Talvez você já fez isso no passado, ou você já lidou com algumas pessoas que já disseram assim: tendo para comer tá bom. Alguém já ouviu isso? Eu já ouvi. Tendo para comer, tá excelente, tá bom. Sabe o que é isso? Visão de escassez. Sabe quando vai prosperar com uma visão dessa? Nunca. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Isso é Bíblia. Isso é palavra de Deus. Eu me mexo muito, né? Deve ser por isso. Obrigado, hein? Assessoria é top aqui. Visão de escassez. Quando a frustração domina a sua visão, você deixa de acreditar em novos começos. Não tive bem um relacionamento com uma pessoa, foi muito tóxica, foi ruim demais, não quero me relacionar mais com ninguém. Abri uma empresa, quebrei, não abro mais outra. Por quê? Porque eu vou quebrar de novo. Eu fui muito amigo de uma pessoa, essa pessoa me traiu a minha amizade, agora também não quero ter amizade com ninguém. E aí por aí vai. Frustração que domina você. Isso te prende. Já estou terminando. Mas quando a promessa domina a sua visão, você começa a caminhar na direção do propósito de Deus. Na direção daquilo que Deus tem para você. E a Bíblia vai dizer em Gênesis 15, versículo 5, o texto vai dizer que Deus o conduziu a Abraão para fora daquela tenda. Abraão não saiu sozinho. A Bíblia diz que Deus o conduziu ele para fora. É como se pegasse na mão e falasse: vem cá, vem para fora. Vou te levar daqui. Vou te tirar desse ambiente. Vou te tirar desse lugar. Deus precisou tirar Abraão de um ambiente limitado para apresentar para ele uma visão ilimitada. É o que Deus vai fazer com muitos de nós aqui nessa noite. Vai tirar você de uma visão limitada e vai te apresentar uma visão ilimitada. Olhar para Deus e ver que Deus tem um plano bom, perfeito e agradável. Que Deus tem o melhor para mim e para a sua vida.
um plano onde você olha para algumas situações, talvez você olhe e fale assim, humanamente falando isso é impossível, mas você serve ao Deus do impossível, e o sobrenatural vai acontecer na sua vida a partir do momento que a sua visão se expandir. E é isso que vai acontecer com você, eu creio. Você vai viver coisas extraordinárias em Deus. É por isso que esses ambientes são bons. Ambientes que alimentam a sua fé. Ambientes que te elevam. Por isso a quarta elevada. Ambientes que te elevam. Porque existem ambientes também que fortalecem o seu medo. Que dá força ao medo. Não vai não que vai dar errado. Meu amigo morreu disso, cara. Já ouviu isso? Vai compartilhar, o cara fala, nossa, meu amigo morreu disso aí, cara. Ambientes ruins. Ambientes que te colocam para baixo. Que não te empurram. Que não quer ver o seu avanço. Mas existem ambientes como esse que ampliam a sua visão. Que te faz enxergar diferente. Que faz você olhar de uma maneira diferente. Que faz você viver de verdade a plenitude daquilo que Deus é. Deus é um Deus ilimitado. Antes de Deus ampliar o seu território, Ele vai ampliar a sua visão. Feche seus olhos. Eu creio que Deus essa noite está ampliando a sua visão para lugares mais altos. Deus está ampliando a sua visão para novos horizontes, para coisas grandes. Deus está ampliando a sua visão. Deus está elevando a sua visão para algo que é sobrenatural. Algo que humanamente falando para o homem é impossível. Mas Deus está dizendo, eu te trouxe aqui nessa noite, por quê? Porque eu estou ampliando a sua visão para você entender que o Deus que você serve não é qualquer Deus. Não é o Deus de pedra, não, é um Deus ilimitado, é um Deus que vai fazer você chegar no lugar aonde Ele prometeu para você. Você só precisa confiar e acreditar, porque a partir do momento que você confia, você entrega o controle total da sua vida na mão dEle, e quando o controle está na mão dEle, pode começar a adorar e engrandecer o nome do Senhor, porque a vitória na sua vida é garantida. Se você crê, dá glória a Deus. Quem sou eu? Aleluia! Para o teu poder, o teu poder, tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder, o teu poder, tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder, o teu poder, tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? Quando nós olhamos para todo esse contexto da história de Abraão, Sara era estéril, Deus promete que dele viria uma grande nação, pai de multidões. A esposa dele estéril. E aí o tempo vai passando, e o terceiro ponto que eu trouxe para a gente pensar juntos é que a precipitação gera aquilo que Deus nunca mandou gerar. A precipitação gera aquilo que Deus nunca mandou gerar. Nós nos precipitamos muitas vezes. Nós queremos colocar o carro na frente dos bois. É ou não é? É verdade. Deus havia prometido que Abraão seria pai de grande multidão, Sara estéril, mas era uma promessa de Deus. A promessa, ela era
incompatível com a realidade. Alguém já teve alguma promessa assim, incompatível com a realidade? Tu levanta a mão, levanta o pé também. Mas é assim. É muito doido. Mas o mais lindo de tudo isso é que a fragilidade de Sara era o palco perfeito para a manifestação da glória de Deus. A fragilidade de Sara, a esterilidade de Sara, era o palco perfeito para a manifestação da glória de Deus. Aquilo que Deus prometeu para você, que aparentemente é impossível, que aparentemente é muito louco, que aparentemente você tem até receio de comentar, porque é algo tão grande que Deus falou, que não condiz com a sua realidade. Mas eu quero dizer uma coisa para você: esse é o palco perfeito para a manifestação da glória de Deus através da sua vida. O que Deus vai fazer com você, homem nenhum vai entender. O que Deus vai fazer com você, pessoa nenhuma ao seu redor vai conseguir compreender e calcular e gerenciar como foi feito, que forma foi feito, não, porque foi Deus que fez. Não, a glória não vai vir de homens, vai vir de Deus. Quando alguém te perguntar: meu amigo, como você conseguiu chegar a esse determinado lugar, como você conseguiu crescer desse jeito? Eu não sei, não tem explicação, mas eu sirvo a um Deus que é sobre a minha vida, e Ele me colocou naquele lugar. A resposta sempre vai ser Deus. Tudo aquilo que Deus nos promete, geralmente, ou quase todas as vezes, são algo que nós não vamos conseguir fazer sozinho. É por isso que Ele promete. Que aí dá um nó na nossa cabeça e fala assim: como? A Butecol vai ter 100 carretas andando pelo Brasil, exportando amendoim para o mundo inteiro. E aí você olha e fala assim: meu Deus, a realidade é essa. Mas Deus já viu além, porque os planos dele, Marco, são maiores do que os seus planos. Quando você limita a Deus, você está bloqueando a ação dele sobre a sua vida. O que Deus está querendo dizer para você: aumenta, amplia a sua visão, abra a sua visão. Não olhe só para um estado, para uma nação, não olhe para o mundo. Por quê? Porque o que Deus tem é maior do que os seus planos, e o que Ele vai fazer com você é algo tão grande, tão grande, tão grande, que as pessoas não vão entender, mas foi Deus que soprou o seu negócio em vários lugares. Então creia, acredite, porque Deus é fiel. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Abraão estava envelhecendo, velho, Sara estéril. E a gente sabe, né? Quando fica mais velho, vai ficando mais difícil. 40 anos agora, meu Deus do céu. Fico pensando: Senhor, para Deus nada é impossível. Então fica mais difícil. E aí quando a gente olha, a Sara, ela vai propor algo lá para Abraão. Fala: vamos fazer o seguinte, deita com a minha serva, Agar, e aí vai ter um filho. E a gente... Eu comecei a parar e analisar o que Sara estava propondo. Pensa comigo, olha. A palavra diz que Abraão se deitou com Sara. Mas a proposta dela, se você analisar bem, você começa a olhar pelo lado de Sara. A intenção de Sara para que Abraão deitasse com Agar podia ser assim: bom, vamos fazer isso, Abraão, para a gente não envergonhar o nome de Deus. Abraão, vamos fazer desse formato, porque Deus não falou com você, e as coisas não estão acontecendo. O que os nossos familiares vão pensar? O que os nossos vizinhos vão pensar? Talvez vão achar que Deus é um mentiroso. Então, aparentemente, parecia até uma intenção nobre.
Conjecturando, tá, gente? Um pensamento meu. Se a gente olhar por esse lado, eu gosto muito de ficar olhando para todos os lados na Bíblia e tentar entender o motivo de tal ação. Então ela poderia estar agindo de um jeito nobre. Vamos proteger a promessa de Deus. A ideia ela poderia ser sensacional, mas eles estavam na verdade tentando ajudar a Deus. O que você precisa entender aqui nessa noite é que Deus não precisa que você interfira. Deus não precisa que você interfira. Você está entendendo isso? Deus não precisa. Em outras palavras, Deus não precisa da sua ajuda. Deus só precisa que você confie e acredite. Só. Confia e acredite. Confiança. Mas Abraão concordou com a ideia. Nasce Ismael. Ismael, como pessoa, foi amado e cuidado por Deus. Uma criança que veio, não teve culpa. Foi amado por Deus. Mas quando nós olhamos para Gálatas, capítulo 4, versículo 22 e 23, olha isso. A Bíblia vai dizer assim, ó: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne. O filho da escrava nasceu segundo a carne. Sabe o que isso está querendo dizer? Isso representa uma tentativa humana de antecipar o cumprimento da promessa. Ismael foi fruto da precipitação humana. E às vezes, o que você está chamando de vitória, no fundo você sabe que foi com o seu próprio braço, foi com a sua própria força. E às vezes a gente age de tal forma que isso gera um problema para a nossa vida. Porque hoje a gente olha, a descendência de Ismael briga até hoje com Israel. O problema que gerou. Ismael foi fruto de precipitação. Isaac, fruto do tempo determinado por Deus. Não antecipe os processos. Só confia. Só confia, diz o Senhor. A precipitação ou a ansiedade, ela te faz gerar o que Deus nunca mandou você gerar. A gente não espera. A gente quer dar o nosso jeito. A gente quer fazer da nossa forma. A gente quer tentar ajudar Deus. E quando a gente tenta ajudar Deus, Deus cruza os braços e olha para você e fala: então vai, filho. Então vai. Então faz. Vamos ver no que vai dar. A gente tenta antecipar, a gente tenta passar à frente. Qual é a área da sua vida que você está tentando forçar os resultados? É a área financeira? É os relacionamentos? É na empresa? É no ministério? Eu não sei. Mas é para a gente pensar. Mas essa noite é uma noite que Deus vai destravar a nossa visão. Se coloque em pé. Fingir que está acabando. Destravar a sua visão.
Quando a gente tenta antecipar o tempo de Deus, a nossa mente fica presa na urgência. E os olhos ficam fixados no problema. Quando nós olhamos para Lucas capítulo 13, Evangelho de Lucas capítulo 13, a Bíblia vai falar de uma mulher, capítulo 13, versículo 11. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Foi exatamente o que aconteceu com essa mulher, que estava acontecendo com essa mulher quando Jesus a encontrou. Ela estava viva, mas ela caminhava frequentemente à sinagoga, ela ia na sinagoga, mas ela vivia 18 anos sem conseguir olhar para cima, olhar para frente. 18 anos encurvada. 18 anos aquela mulher viveu olhando para baixo, a sua visão colocada para baixo. Ela via o chão, ela via os pés, ela via a poeira no caminho, mas ela não conseguia enxergar o que estava à sua frente. Encurvada, travada. Quantos de nós estamos andando encurvados, olhando para baixo, não conseguimos levantar os olhos e enxergar aquilo que Deus tem para nós? Tem uma expressão que fala, quando a pessoa tem a mente pequena, eu já ouvi essa expressão, é cabeça de galinha, que só vive olhando para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, não consegue ver uma saída, só olha para baixo, só vê o que é terreno, só olha o que é terreno, só vê solução terrena, só vê saídas terrenas, não consegue ver soluções sobrenaturais. Por quê? Porque a visão está colocada para baixo. Aí quem olha para aquela mulher que estava encurvada há 18 anos, podia dizer, isso é um problema físico. Porém, Jesus vai revelar algo profundo sobre aquela mulher. Quando nós olhamos para Lucas capítulo 13, o versículo 16, a Bíblia vai dizer assim: esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Então, Jesus chamou aquela condição de quê? Cativeiro. Era o inimigo que estava colocando a visão dela para baixo, bloqueando ela, travando ela, amarrando ela. Naquele caso em específico, o corpo revelava uma prisão invisível. Uma prisão invisível. Na maioria das vezes o plano do inimigo é fazer você olhar para baixo, é fazer você andar limitado. Aquela mulher não tinha perdido apenas a postura, ela havia perdido o horizonte, ela havia perdido os sonhos, ela havia perdido a visão de enxergar algo além. Mas Jesus veio para mudar a história da vida daquela mulher. E Jesus veio aqui para mudar a sua história de vida. Jesus veio aqui para mudar a sua história de vida. E o versículo 13, Jesus impõe-lhe as mãos e imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. O que Deus vai fazer não vai demorar, vai ser imediatamente, amém? Imediatamente. Imediatamente.
Feche seus olhos. Feche seus olhos nesse momento. Talvez, como eu disse, a sua visão está presa ao medo, à frustração, à culpa. Aquilo que não aconteceu no tempo que você esperava. É por isso que o salmista, ele declara algo poderoso. Salmos 121, versículo 1 e 2. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você precisa levantar os seus olhos para o Senhor. A sua saída vem dele, a sua resposta vem dele, a sua cura vem dele, a sua solução financeira vem dele, a porta aberta vem dele. Você precisa levantar os olhos e enxergar que há um Deus poderoso acima de todos, acima de tudo, que é poderoso para fazer o sobrenatural na sua vida. Então nessa noite eu gostaria que você levantasse os seus olhos para o Senhor e começasse a liberar palavras de engrandecimento a Ele. Dissesse: Senhor, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa pela falta de fé, me perdoa, Senhor, por não acreditar nas suas promessas, me perdoa, Senhor, por não confiar inteiramente em Ti, me perdoa, Senhor, porque eu confio, mas não confio, eu confio em partes da minha vida, mas em outras partes eu não confio. O Senhor não quer ser Senhor na sua vida de algumas coisas, o Senhor quer ser Senhor de toda a sua vida, de toda a sua história, porque, como eu disse para você, o plano de Deus é maior do que os seus planos. A vontade dele é boa, perfeita e agradável sobre a sua vida, mas você precisa erguer os seus olhos, você precisa destravar a sua visão, você precisa parar de olhar para baixo, olhar para a humanidade, para as saídas terrenas e entender que tem coisas que você vai ter as saídas humanas, mas tem coisas que Deus tem a resposta para você, que Deus tem a saída para você. Tem coisas que estão travadas lá no judiciário e Deus está dizendo: o homem não pode resolver, mas eu tenho a chave para mudar essa história. Só confia, confia, porque eu trarei a luz sobre você e você vai ver a glória de Deus se manifestar sobre essa situação, diz o Senhor. Eleve os seus olhos para o monte. Eleve os seus olhos para o monte. Eleve os seus olhos para o monte, diz o Senhor. Pai, abre a visão dos seus filhos agora. Seu futuro não está bloqueado, filho, filha. Você só precisa destravar a sua visão. Coloque a mão sobre a sua cabeça e sobre os seus olhos. Comece a pedir para Deus: Deus, destrava a minha visão. Deus, destrava a minha visão. Destrava a minha visão. Tira esse medo de avançar. Tira esse medo daquilo que pode dar errado. Tira esse medo, Senhor. Tira isso, em nome do Senhor Jesus. A mente é um lugar onde muitas guerras são travadas. Você precisa vencer elas aqui na sua mente. Você precisa vencê-las aqui para que você veja a materialização daquilo que Deus tem para você. Você precisa destravar isso. Você precisa destravar isso. Repita comigo: Senhor, em nome de Jesus, eu agora peço liberação da minha mente, da minha visão. Destrava, Senhor, destrava a minha mente. Eu vou viver o seu propósito, eu vou viver o seu plano, eu vou viver o melhor de Deus aqui na terra, eu vou viver o que o Senhor planejou e projetou para a minha vida. Eu declaro agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus, a minha mente é uma mente de Cristo, a minha mente é uma mente destravada para viver o plano e o propósito de Deus. Em nome do Senhor Jesus, toda a artimanha, todo o dedo do inimigo bloqueando a visão dos seus filhos, seja quebrada agora pelo poder de nome do Senhor Jesus. Seja liberado agora pelo poder do nome do Senhor Jesus.
Assim nós oramos, assim nós te engrandecemos, e assim nós vivemos e viveremos o plano e o propósito de Deus para nós aqui na terra. Se você crê nisso, dê um glória a Deus e o melhor aplauso para Ele em nome de Jesus.